você está acompanhando o podcast RTC, o podcast da Rede Técnica Cooperativa. Está começando mais um episódio e hoje vamos falar sobre a cigarrinha do milho. Para isso, um time de especialistas, hoje inclusive um trabalho de intercooperação neste episódio do podcast. Temos aqui representantes da Cotriel e da Cotri-Rosa. Para falar sobre esse tema, eu estou acompanhada pelo gerente de pesquisa da RTC-CCGL, Dr. Gilmar Coraça, pelo pesquisador Dr. Glauber Stirmer, pelo coordenador técnico da Cotri-Rosa, o Tassiano Reginato, e pelo supervisor técnico comercial da Cotriel, o Evandro Chimatz. Então, para falar um pouquinho sobre esse tema, antes de começarmos, você já pode aí, se não se inscreveu ainda, se inscrever no nosso canal no Spotify, no Instagram, no Facebook, acompanhar, porque sempre estamos trazendo novidades da pesquisa, do trabalho que é feito pelas cooperativas da RTC. Então, para introduzir esse assunto, falar um pouquinho sobre a cigarrinha e o trabalho que é feito para prevenir e também para combater. Obrigado, Jana. Mais um podcast RTC que a gente está junto aqui. E gostaria de agradecer, Glauber, também nosso entomologista aqui pela presença e pela participação também, Evandro, Tassiano, né? Mais um momento aqui que a gente vai discutir sobre essa praga tão relevante, né? E se é para falar da praga relevante, eu vou passar de imediato para o especialista, né? O nosso entomologista, o Glauber, né? Ele que está aqui, ele chegou junto com a cigarrinha, né? Então tem uma história aí que se confunde com a chegada da praga também, né? Acompanhou toda essa evolução e com certeza vai poder compartilhar muito dessa experiência. Os colegas da cooperativa que viveram isso lá junto aos produtores também. Então, Glauber, conta um pouco para nós aí nesse início também, para nós iniciar esse bate-papo com os colegas aí. Perfeito. Primeiro também agradecer, né, a possibilidade de estar aqui com vocês, batendo esse papo, né, agradecer a presença também dessas cooperativas parceiras, que é importante aí a nossa intercooperação. E primeiro ponto, né, Gilmar, é importante comentar que quando a gente assumiu o setor de entomologia não trouxemos a cigarrinha, mas foi concomitante em 2020. Né? Mas antes propriamente de a gente falar de Daubolus maides como presença no Rio Grande do Sul, né? Eu acho que é importante contextualizar num cenário um pouco mais macro, né? Cigarrinha do milho, né? Ela se confunde no centro de origem com o milho, obviamente, por isso ela até recebe esse nome de cigarrinha do milho. Então ela é mexicana, né? O centro de origem, como o milho também. Tá? O primeiro relato, né, de como o problema depois do México foi em Porto Rico, em 1921, tá? Em 1935 em São Paulo, primeiro relato, né, de Daubolus maides, né? Inclusive esse gênero Daubolus são 13 espécies no mundo, porém até o momento a confirmação oficial é que apenas temos Daubolus maides no Brasil. Tá? Então veja que, primeiro ponto, né, há muitos anos ela está presente. Tá? Claro que como inseto, né, quando a gente fala de Daubolus, aí a gente precisa também trazer o cenário dela como vetora, né, que muitas vezes no desenvolvimento inicial ela ganhou importância como inseto, mas não com a união do complexo de enfesamento. Então lá na década de 70, né, tivemos os primeiros relatos do complexo de enfesamento, tá? Aí obviamente sendo ela como vetora e aí tornando-se um problema um pouco maior, né? Claro que inicialmente também teve essa dificuldade porque você tem o inseto inicialmente trazendo os problemas para a cultura, mas você não tem um visual de dano. E esse dano vai ser externado, vamos dizer assim, com a questão dos enfesamentos que ocorrem no reprodutivo. E a partir de 2015, né, veja que nós temos aí um histórico longevo, que foi o primeiro problema que iniciou no norte do Paraná, Minas, Goiás, e aí sim, ano a ano ela foi ganhando expressão, né, como um problema sério. Né? Então, infelizmente, nesse conceito histórico tivemos talvez um negligenciamento, né, da praga como problema, né, trazendo o cenário de não pensar ou colocar isso no crivo do melhoramento genético. Né? Então, assim, é importante comentar que não é uma praga nova, né? Não é um inseto introduzido, né? E aqui só para a gente também exemplificar como foi o Helicoverpa parmígero, né? Que era uma praga quarentenária lá em 2012, né? Aqui nós estamos falando de um inseto que estava no cenário, na paisagem agrícola, e a gente foi favorecendo. Então, a partir de 2015, ela começou a ganhar importância. Imaginávamos nós, região sul,
que nosso inverno, a nossa condição climática não permitisse ela se adaptar à região sul, né? Mas infelizmente em 2020 ela adentrou, né, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E aí nesse cenário, né, desde então que ela entrou, imaginávamos que teríamos problemas sérios com ela, já pelo conhecimento de outras regiões, mas principalmente porque aqui nós temos o cultivo de milho num momento um pouco diferente, né? Nós temos o milho safra aqui como principal, né, janela, diferente de outros estados que nós temos o milho safrinha, mas na realidade é a grande safra do Brasil. Mas também aqui nós temos muito cultivo de subsistência, né, muito cultivo de milho silagem, né, que a gente fala que é um mosaico de semeadura de cultivo de milho no campo, né, o que nos traz esse favorecimento. Então, finalizando esse conceito mais histórico, ela entrou. Somado a isso, nós estamos passando ano a ano com invernos menos rigorosos, né, temperaturas médias maiores aí até na história, né, nos últimos 30, 40 anos, né, que vem favorecendo esse inseto. E aí estamos aqui, né, nesse momento para a gente discutir, conversar, né, e tentar trazer informações que tragam e façam diferença, né, no manejo dessa importante praga que é Daubolus maides, cigarrinho do milho. Exatamente. E hoje dá para se dizer que ela é uma grande dor de cabeça, né? Uma praga de pequeno tamanho, mas de danos bastante grandes, né? E aí, Tassiano, começando acho que por ti aí para contar um pouquinho também de como é que foi esse primeiro, lá em 2020, essa chegada, né? Se subestimou a praga, né? Como é que foi essa experiência aí com vocês lá na região da cooperativa, lá em Santa Rosa? Bom, Gilmar, contextualizando um pouco, né? A chegada da praga para nós foi diferente, porque a gente não estava acostumado, se escutava pouco sobre isso, né? Era um que outro, até eu lembro aqui na CGL, um evento que esteve aqui, um profissional comentou, né, que poderia ter a chegada da cigarrinha, mas nós como departamento técnico não tinha muito conhecimento. E o produtor também, como ele tem uma relação de manejo às vezes um pouco mais atrasado, vamos dizer, nesse sentido, né, a gente não esperava logo no início ter esses problemas, né, e como demora para a gente perceber os sintomas da praga, né, do inseto, a gente foi aprendendo com a dor, né? Então tivemos muitos estragos nas lavouras, aí toda a questão dos materiais, né, que você comentou, né, Glauber? Então a gente via, eu lembro um dos primeiros momentos foi um material de safrinha, que teve muito problema lá, e depois começou a puxar para os outros materiais no plantio mais safra, né? E a nossa região, como tem muito leite, né, o pessoal planta milho praticamente durante todo o ano, né? Então nós temos a safra quase em sequência, né? Você está colhendo milho e já está plantando milho novamente. E isso fica uma ponte, né, para a cigarrinha que facilita a vida dela, vamos dizer assim, né? E aumenta, né, a progressão da praga, né? Então isso foi um desafio de entender. O primeiro passo foi esse, entender o que está acontecendo. Daí até entender que vem uma doença que fica relacionada, o porquê da planta, e conhecer todo esse processo, né? Então, isso nos pegou um pouco de surpresa lá no início, mas a gente foi aprendendo a manejar ela junto com a pesquisa, né? Com as informações do Glauber e de outros pesquisadores também. Mas hoje a gente já tem um manejo um pouco mais assertivo, né? Porque a gente entendeu um pouco mais do ciclo da praga, entendeu um pouco mais dos materiais, né? Mas mesmo com esse conhecimento a gente vê ainda muitas lavouras, né? Produtor que perdeu um time, a questão da janela de aplicação ela é muito curta, então qualquer intempérie do tempo ali no meio a gente perde o time e quando perdeu a mão logo tem um problema na lavoura. Então acho que na região é mais ou menos isso, né? Contextualizando, principalmente por ter plantio de milho, né? 2 safras que são características da região, isso dificulta para nós um pouco mais, né? E a gente entende o lado dos produtores naquele momento, né? Você sair de algo que não é do teu cotidiano e ter que fazer um manejo, uma aplicação a cada 5 dias, né? Como assim, né? E você colocou muito bem, o dano não era momentâneo, né? A gente só ia ver o dano lá na frente e depois ele de fato veio, né? Então teve uma curva de aprendizado que infelizmente foi bastante dolorida naquele momento, né?
Exatamente, porque quando você tem um inseto de 3 a 4 milímetros de tamanho, tá? Que quando nós falamos em insetos praga de importância em milho, lagarto e percevejo, né? Que são insetos de maior tamanho e já com bastante tempo de ocorrência, né, no campo, né? E aí você não tem a sensibilização do dano, né? Esse é um grande desafio, porque o inseto minúsculo, né, atacando normalmente no cartucho da planta de milho, querendo ou não era é uma região mais escondida um pouco, né, um inseto de menor tamanho, né, visualmente você não tem sintomas, né, como a gente comentou, e aí os problemas vão aparecer lá no estágio reprodutivo da cultura, né, e isso ficou muito forte, né, nessa safra 2020, porque quando ela entrou, a cigarrinha entrou, muitos de nós a gente não visualizou no momento que teria ainda alguma alçada de manejo, e o milho safra começou a provocar, cair, tombar, né, toda a problemática. E aí, claro, ligou toda aquela luz vermelha para o que seria a condição desse safrinha, né? E aí que a gente iniciou os trabalhos, né, para começar a entender, como você falou, né, Tassiano? E é importante, né, comentar que você vem de uma região mais quente, né? E aí acho que aqui dá para a gente fazer um contraponto um pouco com o Evandro também, né, porque essa região de Santa Rosa em torno, ela sofreu mais e antes, né, como falando de um cenário da distribuição, disseminação e dano da cigarrinha no estado. E aí, Evandro, eu queria entender também como é que foi o início, né, porque uma região que tem um sistema de cultivo de milho talvez não tanto mosaico como a região de Santa Rosa, né, mas ela chegou e provocou danos, né? Chegou, Glauber. Chegou principalmente nas áreas dos produtores de leite, assim como o Tassiano relatou, né? O produtor faz uma safra, faz a silagem em dezembro, janeiro e volta a repetir a cultura do milho, né? E esse milho safrinha num clima mais seco, né? Com o milho não desenvolvendo tão rápido, o milho sofrendo um pouco mais pelo calor, pela estiagem, a cigarrinha atacava, né? E nós tínhamos dificuldade, o técnico fazia a recomendação, né, para o produtor, porém o produtor dizia, não, a cigarrinha está ali, mas não tem dano, né? Como ele já comentou, né? O dano não era visível no momento, né? A área técnica explicava, tentava convencer o produtor que o dano ia acontecer lá na frente, o fezamento, ia cair milho, ia dar tombamento, né? E o produtor ficava meio assim, né? Mas será que eu aplico, não aplico? Né? Então era uma dúvida também para o produtor conhecer a praga, conhecer os sintomas da doença, né? E hoje, através da pesquisa, graças à RTC, aí, o trabalho feito com todo o monitoramento com as armadilhas, né, da cigarrinha, né, a gente fez um trabalho forte junto com a RTC aqui para colocar armadilhas, né, nas propriedades dos produtores e também na Cotriel e mostrar para o produtor que a cigarrinha estava ali, né, porque muitas vezes ele ia monitorar na lavoura fora do horário, com temperatura quente e não via a cigarrinha, né, porque ela estava enrolada no cartucho ou porque ela estava escondida na palhada e o produtor não via. Então, com o uso das armadilhas, ficou visível. Nós mostrávamos ao produtor. Ela está aqui, ó, ela vem à noite, ela vem nos horários mais não tão quentes do dia, né? Então, foi muito importante esse trabalho da pesquisa também para a gente entender o sistema, né? Entender a cigarrinha, melhor os horários da aplicação, explicar para o produtor que tem que fazer aplicações sequenciais, que uma aplicação não vai resolver o problema dele, né? Então, isso a gente foi aprendendo também com a dor, como o Tassiano falou, né? E o produtor já está mais acostumado com a praga. No momento de tomar a decisão da escolha do híbrido, ele já está levando em relação a essa resistência, o cultivar do milho é resistente, não é tolerante, né? Então, o que não se falava anos atrás, hoje já é um ponto assim, que é muito importante para tomar a decisão na escolha do híbrido, a resistência à cigarrinha. E tu tocou num ponto bem interessante, que acho que vale contextualizar aqui nos primeiros anos. Muito se confundiu o dano sobre a produtividade do milho, da cigarrinha, em virtude da estiagem, né? Se visualizava os sintomas, ok, aconteceu, mas quanto que eu perdi, né? E aí o Rio Grande do Sul passando por estiagem, se acreditava que o potencial produtivo, a limitação do potencial estava muito atrelada da estiagem, né? Então se demorou-se um pouco para aprender sobre isso. Então, vocês passaram por isso, eu imagino, naquele momento também, né? Era muito do ver para crer, né? Exato. Então isso realmente foi um problema no início, né? Até a gente mostrar para o produtor, né, que acontece lá no início, mas o dano a gente vê lá praticamente no final da cultura, né? E aí os períodos de seca que o Rio Grande aí passou, né?
severas, isso, poucos, né? isso mesclou e escondeu um pouco, né, do que aconteceu, né? Então, hoje a gente já tem uma noção melhor do manejo, né? A gente já tem as boas práticas e o produtor entrou na cultura de fazer o manejo, né? Então, assim, hoje está mais fácil da gente trabalhar a lavoura, né? Mas lá no início, lá realmente foi bem dificultoso, porque toda a equipe, você preparar, você mostrar, né, fazer o entendimento a nível de produtor, isso realmente trouxe problemas, né? E aprender com os materiais, até identificar quais os materiais, né, que têm a tolerância ou a resistência, né? Bem colocado pelo Evandro, né? E hoje também as ferramentas de monitoramento que nós temos, né, Glauber? Isso também nos ajuda muito, né? Mas ainda nós temos muito a aprender, Glauber, porque vindo para cá hoje, passando na beira da estrada, como nós não tivemos a famosa geada do Rio Grande do Sul, né, que a gente fica esperando que a geada resolva todos os nossos problemas, né? A gente vê muita lavoura com plantas guachas, né, plantas voluntárias, diferentes estágios de plantas, pequenas, médias, grandes, né, tem tudo aí. E isso é uma ponte e provavelmente essas plantas devem estar contendo os vírus, né? E isso vai ser um problema, né? Porque daqui poucos dias, né, 30, 40 dias, nós estamos iniciando o plantio do milho safra, né? Então nós temos que estar preparado para isso, né? Acredito que o produtor vai ter uma atenção especial nisso, mas a gente tem que fazer as boas práticas antes, né, Glauber? Que eu acho que esse é o ponto-chave. Nós temos que estar mais na prevenção e não mais na reação, né? Que hoje a gente é muito reativo às coisas, né? Então esse eu acho que é um ponto bem importante da gente começar a prevenir mais, assim como a gente procura prevenir alguma doença já, né? Como já tem um estudo, um monitoramento, a gente tem condições de fazer isso hoje, né, Glau? Só para complementar, o que o Tassiano comentou, não é também só esse milho tiguera da estrada, né? Mas também aquele milho do produtor colhe o milho e vai fazer uma cobertura de alguma outra cultura, alguma aveia e não desseca, né? Isso. Então aquele milho fica às vezes encoberto pela aveia ali, por uma cobertura, um nabo e fica ali como hospedeiro, né? Então é importante também ressaltar que o produtor, quando for fazer o plantio de uma próxima cultura, que faça no limpo, né? Eliminando essas plantas já antes do plantio, né? Eu acho que isso... Esse é um ponto chave, né? E me permita, para a gente ir trazendo uma linha de pensamento, voltar a essa questão que a sensibilização da aplicação do produtor passou por uma dificuldade maior, considero eu, exatamente por essa questão da estiagem que acobertou muito o dano, né? Então, muito da perda de produtividade ou da inefetividade de muitos manejos, né, foram jogados para a estiagem, mas na realidade, né, estava muito associado à cigarrinha. Obviamente que muitas vezes a gente não consegue separar, mas ano a ano, né, isso veio mostrando, né, infelizmente o Rio Grande do Sul passou por vários períodos de estiagem, né, mas é um ponto importante, né, que o produtor demorou também, né, e aí o trabalho dos departamentos técnicos foi mais árduo, né, nesse convencimento, né, para realmente comentar o ponto, né, de dor, né? A gente sempre vinha como pesquisa trazendo, né, não querendo trazer o apocalipse, mas dizendo, vocês ainda não conhecem o tamanho e o potencial de perda de produtividade, né? E aí a gente tem felicidade, porque como o Gilmar comentou, isso está muito aguerrido à minha posição como pesquisador aqui, né? Em 18 de março de 2021 a gente fez o primeiro webinar junto às cooperativas, né? E começamos a trazer informações para dar essa fundamentação, e se tinha muita informação, mas muito desencontrada, né? Por exemplo, né, muitas companhias ainda trazendo, mas o milho tombou por fusário, meu milho é tolerante, né? Mas se você semear até 15 de setembro, meu milho é tolerante, né? Então a gente teve bastante dificuldade, né, Gilmar? Lembra aí até algumas mais acaloradas, né? Mas assim, tentando trazer uma linha, né, mais assertiva para a gente começar a esclarecer, porque esse desencontro de informações levava a dificuldade do departamento técnico, levava o agricultor. Imagina lá o agricultor, né? Mas quem que eu vou acreditar? Mas é fusário, é cigarrinha? E aí a gente veio trazendo essas informações, né, juntamente com o apoio, obviamente, de vocês, das cooperativas, né, porque a gente também usou os campos lá em cada
cada cooperativa para gerar os boletins técnicos com o panorama dos híbridos, né? Em linha, em junho de 21 a gente iniciou uma rede de monitoramento, que eu acho que isso é exemplo, né? Não é aqui, mas se nós pegar histórico aí de outros estados que tiveram ocorrência cigarrinha antes, acabaram depois tendo também a ideia de monitorar, né, Evandro? Porque daí lá tu mostra, né? Tá lá um inseto tão diminuto que às vezes que era desconhecido, mas está lá preso na cartela, né? Sensibiliza o agricultor que a população já estava na região, né? Começa, né, ter uma integração maior, querendo ou não, essa população que a gente veio monitorando ano a ano, onde nos trouxe o favorecimento, tem um banco de dados para compreender que cada ano a geada está sendo menos eficiente, né? E mostrando que nós estamos tendo uma alta população presente no ambiente, né? Que fica multiplicando do milho safra para o milho safrinha, aí ela aguarda o início da semeadura do nosso milho safra, uma alta população e ainda altamente infectada, né? Que isso aumenta, né, a nossa problemática, né? E ainda por nossa alegria, esse banco de dados hoje, né, além da rede de monitoramento que está dentro do Smart Coop, a gente conseguiu ter um modelo de predição. Tá? Então hoje a gente tem, né, uma ferramenta, né, vamos dizer assim, é um grãozinho de areia lá que ajuda, né, na tomada de decisão junto, né, com vocês que estão na linha de frente lá, vamos dizer assim, um termômetro de como está a possibilidade de ocorrência dessa praga aí para os próximos dias, né? E acho que vale destacar aqui esse trabalho coletivo das cooperativas e trabalhar em rede, né? Porque naquele primeiro ano, né, Glauber, com todas essas dúvidas que se tinha, né, não se tinha nem pesquisa direcionada para isso. Mas graças aos primeiros em rede, né, com os híbridos, com as cooperativas, na primeira safra, né, Glauber, foram mais de 80 híbridos. Mais 80 híbridos mapeados, né? E conseguiu-se levar essa informação até as cooperativas de quais híbridos eram sensíveis, quais eram intermediários e quais eram tolerantes. Então teve muita cooperativa que até o portfólio comercial foi redesenhado, né, para atender o produtor. Então acho que o conhecimento, o trabalho conjunto, ele é capaz de grandes feitos, né? E aí o Glauber comentou que na época houve muito embate também, né? Mas depois as empresas entenderam, né? Entenderam também que era esse o resultado mesmo. Né? E para felicidade mesmo, né, Gilmar? Porque o boletim número 96 lá que ele trouxe 86 híbridos, né? Houve muita, vamos dizer assim, discussão, né, alguns questionamentos pelas companhias, mas o tempo mostrou que realmente a gente estava coerente, né, que aquela era uma informação base, não é única, né, para o manejo, mas ela é base. Em cima disso, o direcionamento de manejo, até, né, tá sendo de entender se aquele produtor tem operacional capacidade de fazer o manejo em cima daquele híbrido, né? E depois a gente conseguiu atualizar também junto com essa intercooperação esse boletim trazendo 104 híbridos, e estamos constantemente buscando atualizar para trazer essa informação, né? E realmente mostrar, eu tenho aí uma questão de tolerância genética, não é escape pela época de semeadura ou por uma condição de maior ou menor pressão, que infelizmente a gente vem passando porque cada ano uma crescente da problemática, né? Mas isso é um ponto importante, né? A gente trazer essa informação, né? Uma informação gerada dentro de casa aqui pelas cooperativas e mostrando a força da união. E tudo isso está disponível dentro do Smart Coopers também, os boletins que o Glauber menciona estão disponíveis para os produtores e técnicos utilizarem também, então com certeza é uma informação de extrema relevância. Uma coisa que eu ia ressaltar também, que o Tassiano comentou no início, que é a dificuldade de manejo, né? Às vezes tem que se programar aí com 5, 6 dias de intervalo, né? Então, dependendo do híbrido que você semear, você já tem que se programar com as aplicações, né? Isso aí. Então, com produtos, né? Rotacionar o princípio ativo de produtos para controle. Então, tudo isso é importante o produtor se agendar, se programar com a área técnica, né? Para estar programado para essas aplicações também. Não deixar no momento lá, eu vou plantar um milho sensível, vou ver, na hora eu vejo o que eu faço, né? E aí, às vezes, chove 5, 6 dias, dá no final de semana e ele perde time de aplicação. Né? E aí o dano vai acontecer. Então, eu acho que tudo isso é importante também ressaltar, deixar claro para o produtor no momento do planejamento da safra de milho dele. Né? Eu acho que bem nessa linha também é importante nós mostrar que esse trabalho em rede ele nos traz uma força, né, Gilmar? Porque a gente consegue botar mais agilidade no processo todo, né? Então a gente gera várias informações ao mesmo tempo e isso nos dá uma base muito boa.
E hoje, com o aplicativo Smart Cooper, a equipe lá no campo ela tem esse acesso na palma da mão, né? E isso tira uma dúvida ali naquele momento, organiza, né? E bem colocado pelo Evan também a questão dos manejos, né? Porque geralmente na nossa região, quando tem o milho na época de fazer os manejos da cigarrinha, mas nós também temos o trigo no campo, nós temos uma canola no campo e nós temos um clima que a gente não controla ele, né? Então esse é um ponto muito chave. Então se a gente está com essas munições da informação, a gente consegue fazer um planejamento e organizar e escalonar para o produtor, né, mostrando as alternativas, né, de materiais, de momentos, né, de produtos. Então tudo isso ajuda muito lá na ponta para o técnico, né? Porque chega uma pessoa nova na equipe, né, onde ele vai pegar as bases, né? Então tudo isso é muito importante. E esse trabalho em rede é isso, né? Ressalta que a gente consegue gerar essa informação, uma informação bem assertiva, né? Baseado em dados e que nos disponibiliza todo o conhecimento para a cultura, né? E principalmente para o manejo da cigarrinha, que é o assunto hoje aqui, né? Sim. E essa questão do manejo, imagino que deve ter sido bastante desafiador para vocês também, né? Sim. Assim como foi os híbridos, né? Tá, e agora fazer o quê, né? Que produto aplicar? Isso. Porque o portfólio existente no mercado bastante grande, depois o Glauber pode comentar, né, dos estudos, né, que ele também conduziu na época sobre isso, né, mas inclusive um mercado de muito oportunista naquele momento também, né, trazendo alguns produtos que prometiam soluções muito efetivas e que a gente sabia que não era bem assim. Então, como é que foi essa experiência de vocês com isso naquele início também? Eu acho que contextualizando um pouco, né, que nem você falou do oportunista, né? Então surgiu muitas informações, tá? Mas e confiar em quem? E a gente depois acabou vendo muita informação falsa nisso, né? E isso prejudica, né? Isso não ajuda, né? Mas aí a gente baseou, né, em informações que a gente tinha, né, para ir para a linha dos produtos mais assertivos, foi conhecendo produtos que realmente foram efetivos. A gente acompanhou os melhores momentos de aplicação também, né? Então, qual o período melhor de entrada, o período que ela está mais imóvel, né? Produtos que pudessem ajudar a fazer uma penetração talvez um pouco melhor no cartucho, porque a localização dela ali é muito complicada para chegar a produto, né? Também o milho, ele tem um desenvolvimento rápido, então o produto que você aplicou hoje já amanhã não está no mesmo local, vamos dizer assim, né? Porque a folha já expandiu, então, e a cigarrinha vai voltar lá para o cartucho, né? Então tem todo esse programa que a gente foi aprendendo com isso, né? Então esses horários de aplicação, acompanhamento dos produtos que estavam fazendo efeito que a gente via, né? E a reentrada, no início já a gente fazia de 7 a 10 dias, depois foi encurtando, porque a gente foi vendo que tem que ter um intervalo mais curto, né? Para poder fazer todo esse manejo. Então acho que esse foi algum dos desafios lá no início, né? Principalmente achar os timing para fazer esses manejos, né? Isso acho que foi o ponto assim chave do negócio. E realmente foi assustador, né? Vamos remeter lá no início, o Geomar também deve lembrar, quando a gente fez o trabalho de controle químico, né, e biológico, os primeiros trabalhos, estudos, né? E aí eu fui mostrar para o Geomar e disse: Geomar, olha só, a eficiência baixíssima, o melhor tratamento entregando 50%, 60% de controle, né? Isso nos assustou muito, né? E depois a gente, fazendo novamente, entendeu que realmente o comportamento, né, da praga, o hábito alimentar do cartucho, a planta colocando cada 3, 4, 5 dias, dependendo da temperatura, uma folha nova, né? E aquela alimentação ali, a chegada de populações, né? Então a migração, né? Então você acaba matando uma camada, vamos dizer assim, tá? Mas realmente os inseticidas trazendo uma baixa residualidade. E também é um ponto só para trazer aqui para a discussão, né? A gente testou mais de 50, 60 manejos, né, Jamar? Para chegar a 2 ou 3 manejos efetivos, né? Realmente, eu acho que esse também foi um ponto importante, né, do sistema cooperativo, dizer, ó, o quanto tem de produtos que talvez não sejam os melhores, sim, ou alguns oportunistas que estavam, querendo ou não, aproveitando daquele momento de sensibilização, né? E aquele momento também de dificuldade, um pouco nebuloso talvez em relação a qual caminho seguir, tá? Mas aí prontamente a gente também tentou trazer essa leitura de o que manejar, tá?
se tornou esse desafio também do produtor não estar acostumado a fazer aplicações com intervalos mais curtos, né? Mesmo inicialmente quando a gente falou a 7 a 10 dias, depois a gente veio puxando para menos, mas mesmo assim ele não estava acostumado, né, a um intervalo tão longo. E aí mexe todo o operacional dele, né? Operacional, aí pegou muito produtor que talvez se viu que não teria um operacional para atender, né? E aí a leitura também que está sendo ainda, eu vejo que isso ainda é um aprendizado, aquele produtor que ainda arrisca e coloca todos os ovos na mesma cesta. O que eu quero dizer com isso? Planta 100% da área do único híbrido, né? E muitas vezes esse híbrido suscetível. Sim. E aí, como vocês comentaram aqui, quebrou a máquina, a gente não domina o clima, né? Então às vezes buscar um pouco de estabilidade, e tudo bem, posso ir um pouco para o risco, né? Mas aí você consegue pelo menos mitigar, né, ou direcionar suas forças quando dá algum atrapalho numa parte da área nesse milho que tem um grau de tolerância menor, né? E aí o tolerante também precisa manejar, mas ele, vamos dizer assim, ele aguenta um pouco de desaforo, né? Então esse é um ponto aí que ainda a gente está... E é um aprendizado constante, né? Isso a gente, quando a gente fala de organismos biológicos, a gente precisa entender que não é estanque, né? Ele também, a gente está correndo, né, tentando gerar informação e aprendendo, mas o inseto também está ali, se adaptando e aprendendo, né? É importante ressaltar essa questão da operação, né, dos manejos, né? Às vezes aí o produtor ele acaba se perdendo realmente, né? Ele estava acostumado a fazer uma entrada no milho, né? Uma aplicação aí com glifosato, uma dessecação da cultura do milho, e hoje ele tem que fazer 5, 6 entradas, né? Então aquele produtor que não é tradicional plantador de milho, que não viveu isso ainda e vai entrar na cultura do milho esse ano, então ele já tem que estar ciente, tem que estar preparado com maquinário para... Ele vai ter que fazer as entradas, né? Mesmo se seja um milho um pouco mais sensível, um pouco mais resistente, aí ele tem que estar ciente do problema que está no campo, né? E vai continuar tendo, né? Você já tem relatos aí nos milho tiguera que a cigarrinha está aí, né? Então, como o Tassiano comentou antes, aí dentro de 40, 50 dias aí, já tem milho, né, na nova safra sendo estabelecido e emergindo, né? Então é importante ligar esse alerta aí, fica o alerta de atenção, né? E aí, Tassiano, assim, eu queria te ouvir um pouco de ti. A gente falou, então ela entrou em 20, 21, 22, estamos aqui em 24 falando dela. Ela veio só aumentando, né? E infelizmente nessa última safra, né, nós tivemos um prognóstico daí climático bom para o milho, né? Porque a gente vinha sofrendo com estiagem. O produtor investiu. E aí é claro que aqui a gente pode também discutir que não foi só cigarrinha, mas tivemos colheitas pífeis até menor do que os anos de seca, né? E aí como que é o cenário futuro, né? Porque a gente vê em algumas regiões uma redução da área de milho drástica, né? Falando aí de 20, 30, 40, 50%, né? Porque o milho é uma cultura importante, né? E aí o que tu poderia aí, né, contextualizar para nós em relação a esse cenário aí, pensando também para essa safra, mas para as próximas também, né? O milho ele é muito importante, né, para todo o processo, né, além da parte do grão, né, toda a rotação de cultura que ele nos traz, o ganho que ele deixa dentro da propriedade, né, mas realmente o evento da praga, mais talvez os eventos comerciais que estão acontecendo, preços, enfim, todo esse aparato, né, isso está deixando o produtor um pouco mais receoso, né, então a gente percebe sim que vai ter uma redução, e essa redução aí ela pode ser alta, né? Agora a gente está preocupado que está chegando números aí para nós aí que nem você fala aí 30, 40%, né? Faltam uns dias ainda para a implantação, né? Não tem o período ainda do crédito e tudo para acontecer, né? Mas acredito que sim, ela vai se confirmar. Vamos acompanhar para ver o tamanho que ela vai ser. Mas esse ano o cenário é de redução na cultura do milho. E claro, a cigarrinha tem um peso nisso também, né? Que aquele produtor que o milho está com preço baixo, eu tenho que fazer muito investimento, eu tenho que pegar um material mais tolerante, enfim, aí entra no processo de escolha. O bom seria que o produtor mantivesse a área de milho, né? E até se nós pudéssemos aumentar, porque os benefícios que ele traz, né, de rotação, de produtividade para o soja,
até para entregar uma condição melhor para um trigo depois, né? Então esse modelo nós teríamos que continuar, né? Isso não é um ponto positivo, essa redução, sim muito negativo, eu considero assim. Então eu acho que o produtor hoje teria que ter um olhar um pouco diferente para isso, né? Não usar talvez uma bengala de cigarrinha, né? Ou um medo de cigarrinha para plantar o milho, mas sim entender um pouco mais, estar junto com o departamento e tentar fazer um bom manejo e manter sua área de milho, né? E aí depois o processo de comercialização, esse é outra conversa, que daí a gente tem que estudar o mercado e também estudar os momentos de fazer isso. Mas hoje eu entendo dessa forma, né? Que a gente teria que manter a nossa, pelo menos nossa área, e até aumentar. A nossa região tem uma particularidade, né, Glauber, que nos ajuda um pouco, que os materiais, como têm encurtado o ciclo, nós estamos conseguindo fazer um plantio aí mês de agosto, que é onde começa o zoneamento para a nossa região, e nós fazer uma colheita logo no início de janeiro, né? E isso favorece para nós colocar um soja safrinha, que tem sido muito importante na região também, né? Isso traz renda para toda a região, né? E os materiais de soja também têm se adaptado para essa época e nós temos tendo boas produtividades de soja neste período. Então isso ajuda um pouco a manter a área de milho, que talvez outras regiões não consigam fazer esse processo, né? Então acho que esse é um ponto que na nossa região ajuda bastante para manter a área, manter milho, né? Vai reduzir? Sim, vai reduzir, a gente não sabe quanto ainda, né? Mas isso é um ponto positivo, né? Eu acho que aí o produtor, nós temos que estudar um pouco mais dentro da propriedade, organizar, até o próprio produtor de leite, né? Ele talvez poderia organizar um pouco melhor para fazer mais silagem no safra, né? Diminuir o safrinha, tudo isso pode ajudar. Sim. Né? Ninguém está falando em parar ou coisa assim, mas sim a gente talvez pensar de uma forma diferente, né? Que isso vai ajudando toda a cadeia a manter uma estrutura e sempre manter produtividade. Né? A gente entende talvez, né, também está sendo esse lado do produtor, porque o planejamento ele é colocado dentro do cenário de incerteza climática. E aí essa questão que você coloca, por exemplo, de fazer mais milho, silagem na safra, menos no safrinha, né? Mas aí o produtor se pergunta, tá, mas e se não chover, né? E se eu não conseguir produzir o que seria necessário? Isso traz uma série de fatores, né? Que muitas vezes o produtor tem dificuldade de fazer esse planejamento. Mas concordo contigo que, assim, é preciso ter uma visão de sistema, né? Isso. E a região de vocês conseguiu talvez encontrar esse sistema como um milho soja, né? E aí equalizar os custos e a rentabilidade também. Então isso é bastante importante, né? Eu acho que eu tiro 3 pontos ali. É a questão de tentar não usar esse retrovisor muito curto, né? Então, assim, entendo que o produtor veio com várias frustrações, mas nesse último ano, se nós conseguíssemos tirar cigarrinha como problema, foi um ano péssimo. Tá? Então, assim, no sentido de também não assustar tanto o agricultor que tudo isso foi cigarrinha. Claro que é uma doença fisiológica, vai afetar a base do floema, obviamente tudo que afetar, por exemplo, a questão de lixiviação de nutriente, uma planta mais debilitada, cigarrinha expressa mais. Mas então esse é um ponto. Outro ponto importante, como foi falado, ali você conseguiu intensificar a renda, né? Então se tu tira o milho, conforme a região, o que eu vou intensificar a renda, né? Eu vou ficar com uma área de pousio, eu não vou conseguir encaixar. E outra, né, assim, uma avaliação bem superficial, reduz a área, né, que claro que nem você falou, a questão da comercialização vai aumentar procura e vai ter falta de produto. Então, assim, também essa questão de que no momento nós estamos com uma precificação talvez não tão interessante, né, mas tende também a voltar a ter uma condição adequada, né? E aí, Evandro, na tua região, aí algumas situações também ficam um pouco mais complexas tomar a decisão, né? Porque para o produtor, eu saio do milho, mas aí, como é que eu vou mexer aí, eu vou rentabilizar a minha propriedade, né? Exato. Na nossa região da Equatorial também, como o Tassiano comentou, vai haver uma redução da área de milho, né? Devido a todos os problemas recitados, né? E alguns produtores conseguem fazer o safrinha, né, de soja, né? Plantando uma cultivar super precoce de milho, né? Em final de agosto, em setembro, tirando aí metade de janeiro e fazendo um safrinha de soja, né?
Então, são poucos produtores que estão fazendo. Mas é uma alternativa muito interessante, né? Porque você consegue rentabilizar, né, pós-milho com uma cultura de soja. Outros produtores estão fazendo muito também a cultura do feijão, né? Esse último ano aqui, pós-milho, muitos produtores investiram na cultura do feijão, né? Infelizmente, devido às chuvas de maio, muitos perderam sua produtividade de feijão por causa das chuvas, né? Choveu muito no momento da colheita, então esse feijão acabou germinando antes da colheita, né? Mas é uma alternativa bem interessante na nossa região também a cultura do feijão, né? É importante também levar para a área técnica, a gente sempre está falando para os técnicos, produtores, a importância do milho no manejo da propriedade, né? Como o Tassiano comentou, né? No sistema, né? Você controla plantas daninhas de difícil controle com o milho, você coloca palha no sistema, né? Porque hoje o que a gente tem? As cultivares de soja, né? Porte menor, pouca folha, então soja hoje não dá nada praticamente de palha, né? Então aí você vai para um trigo. Mesma coisa, né? Cultivares menores, com menos folha, com uma folha mais ereta, né? Então também com menos palhada no solo, né? Deixando menos palha. Então aí que entra o milho, né? Para você conseguir botar palha no sistema, né? Aumentar a matéria orgânica, enfim, todos os outros benefícios que o milho traz aí no sistema dentro da propriedade, né? Eu acho que bem comentado, né? Hoje é a questão de solos, né? A gente vem procurando sempre fazer esses manejos, né? E como que a gente vai fazer um manejo sem ter uma gramínea de verão? Então é muito importante esse processo, né? Então muita gente traz em cima disso também, né? Dessas condições para a gente poder fazer esse perfil de solo, para a gente preparar para enfrentar os períodos de estresse, né? Então acho que esse é um ponto bastante chave e o milho ajuda muito nessa questão, né? Glauber, tu colocou antes, né, os efeitos fisiológicos causados pela cigarrinha. Acho que vale contextualizar, né? Por que ela causa tanto dano na cultura, esse inseto tão pequenininho, né? Comparado com outros insetos que consomem área foliar, causam danos nos grãos, ela não faz nada disso. Como é que ela penaliza tanto o projeto do milho? Acho que é legal botar isso aqui. Não, com certeza, Gilmar. Sensacional esse ponto. É que assim, quando a gente fala em inseto vetor, né, então esse termo vetor é que esse inseto, além do dano direto, né, que é a alimentação, nesse caso é importante dizer que a cigarrinha ela é uma prima do percevejo, né, assim, para deixar bem a mensagem clara, né, um hemíptero, né, é um inseto sugador. Nesse processo de alimentação, ela vai transmitir bactérias e vírus. E aí, lembrando que na agricultura nós não temos, né, como nós humanos, fiquei doente, eu vou tomar um antibiótico, né? Então, a nossa atuação, né, no manejo é na tentativa da redução da contaminação, né, que nós chamamos de carga viral ou carga de bactéria que esse inseto joga para a planta, né? É importante contextualizar, Gilmar, que toda a cigarrinha quando eclode de um ovo não está contaminada, não existe uma transmissão transovariana que nós chamamos, que é passar de uma geração para outra. E aí, o que a gente já comentou aqui, inclusive estamos em ação com um projeto combate ao milho voluntário, trazendo toda essa problemática, porque a gente às vezes fala muito do inseto, né? E sim, o inseto às vezes está com a doença dentro, né? Então é algo único, mas em alguns momentos eu tenho um inseto e as doenças, e essas doenças podem estar separadas, e a doença é muito mais dependente da planta de milho que propriamente o inseto. Então essa quebra, né, da ponte, né, desses milhos voluntários é muito mais para reduzir a contaminação dos insetos jovens que vão ser desenvolvidos no ambiente do que propriamente o inseto. Claro que isso também tem efeito, mas é importante comentar. E em cima disso a gente vem trazendo os resultados de coletas pelo estado de plantas voluntárias, e aí assusta, Gilmar, 100% positivo, né? Nem sempre todas com, vamos dizer assim, com todo o portfólio de problema, mas 100% das plantas ou com bactéria ou com vírus, inclusive com vírus de pulgão, que aqui não é o objetivo, que talvez possa ser assunto de um outro podcast, mas trazendo todo o cenário. E aí, Gilmar, voltando, né, o inseto, então, uma vez contaminado no processo de alimentação, ele joga as cargas de bactérias e vírus, a gente não tem ação. Quem vai agir dali para frente é a questão da tolerância genética do híbrido. Por isso que a gente traz também a importância dessa tolerância genética. Hoje a cigarrinha está transmitindo 2 bactérias, né? Então os molicutes, que nada mais é que são 2 bactérias sem parede celular, por isso que tem esse nome feio aí de molicutes. E essas bactérias e os vírus, elas se desenvolvem nos vasos de floema da planta. Por isso que provoca vários distúrbios fisiológicos na planta.
né? E também é importante comentar que a cigarrinha, né, uma vez que ela teve a aquisição dessas bactérias, essas bactérias elas se alojam nas glândulas salivares, então como é um inseto sugador, né, então ele vai salivar para se alimentar, ele consegue manter, né, esse inseto contaminado e efetivo como bacteriolífero durante toda a sua vida. Isso também é um ponto importante, porque quando a gente fala de pulgão, seja para milho, para trigo, por exemplo, é um pouco diferente, é menos problemático. Né? Então, e aí por que a gente traz toda essa tona de nutrição, lixiviação, excesso de chuva, nebulosidade? Porque quando eu trabalho, né, com uma doença que começa a acometer os vasos do floema, né, começa a debilitar a planta, ou a planta está debilitada por outros fatores, tende ela a sofrer mais. Inclusive aquele cenário de dizer, mas o milho tombou por fusário, ele não está de todo errado, até porque se você coletar um como, mandar para o laboratório, vai dar fusário, mas o fusário está em todo o nosso ambiente, está no sistema, né, Gilmar? Então assim, quando a planta é debilitada pelo complexo de enfesamento e virose, o fusário toma conta e é ele que dá o tiro de misericórdia, mas, né, tem todo esse processo em cadeia. Por isso que quando muda a relação fonte-dreno, que o milho entra no reprodutivo e começa a encher a espiga, que começa a mostrar os sintomas. Por que isso? Exatamente por esse processo fisiológico na planta. E por isso que a gente vê a planta se definhando de cima para baixo, né, que começa a carrear das folhas mais jovens, que vai começar a direcionar para os vasos do floema, para a espiga. E também, como ela se encontra entupida, vamos dizer assim, para ficar também mais clara a mensagem, a planta acaba retirando muitas vezes da estrutura de reserva do como, né? Tu vê que ela fica totalmente louca. E aí fragiliza essa planta e ela tende a tombar também, até por questões físicas, de um vento ou qualquer uma situação, né? E aí, obviamente, tu vê que tudo é um efeito em cadeia, porque daí a planta tomba, a máquina não colhe, nem vou falar do prejuízo, né, Tassiano e Evandro? Mas aí fica aquela espiga, né? E por isso que a gente trouxe o Mário Bianchi para a nossa discussão também no combate ao milho voluntário, porque aquela espiga vai degranando e vai tendo fluxo de emergência de plântulas. E aí o produtor tem dificuldade, em algumas situações, né, até ele faz o manejo, mas depois nasce de novo. E você trouxe um ponto importantíssimo. Aquela área de cobertura de aveia e azevém, se eu não fiz antes, aí depois ele não faz, porque eu vou ter que dessecar a minha cobertura também. Então tu vê que a tomar a decisão, ela é importante no time certo, porque senão depois eu perdi o momento, eu não consigo mais manejar, ou não quero manejar porque vou matar a minha aveia, o meu azevém, ressemeadura natural, né? E aí aquela planta permanece, feito guarda-chuva, e aí às vezes nem a geada, né, que está prevista, né, de talvez voltar, e a gente está muito esperançoso que ela volte, né? Nós precisamos essa condição, e aí não só para a cigarrinha, né, mas essa condição de retorno de frios para reduzir a problemática. Porque assim, não quero aqui vender susto, né, mas nos preocupa, né, a sustentabilidade do sistema com o aumento de pragas, não só a cigarrinha, mas a gente está vendo aí essa migração de percevejo, questão de lagartas, né, algumas espécies cada vez mais vorazes, mais efetivas, e em contrapartida mais difícil de nós manejarmos, né? Mais desafios para os produtores à frente, né, diante desse cenário, né, que é um cenário de mudanças climáticas naturalmente, né? E assim, dá para se dizer que a cigarrinha se tornou uma praga desse sistema no Rio Grande do Sul também? Porque, vamos lá, até 2020, né, ela não era um problema para nós. Ela adentrou e a gente no início tinha esperança de que não, foi um ano atípico porque a gente não teve um inverno tão severo, mas isso vem acontecendo já há várias safras, né? Então, será que hoje um inverno mais severo seria suficiente tamanho a população já de cigarrinha presente nas nossas lavouras, né? Gilmar, assim, não quero ser pessimista, mas diria que não é suficiente. Então, infelizmente, tende a permanecer. Cigarrinha tende a permanecer no sistema. O que a gente preconiza, conversa com os detentores de biotecnologia de semente, é que a gente precisa evoluir na questão de tolerância genética. Só que, infelizmente, como tudo na vida, é uma encruzilhada, né? São escolhas, né? E aí, como a gente trouxe aqui para a discussão a importância de rentabilizar, e aí eu rentabilizar, muitas vezes, eu preciso um ciclo menor, né? E aí a questão
de tropicalização dos híbridos, desde lá das linhagens, né, do desenvolvimento. Normalmente, aqui não estou generalizando, os híbridos têm menor tolerância genética. Tem um ciclo menor, tem um alto potencial produtivo, mas em contrapartida tem uma tolerância genética menor. Então, esse é um ponto. E aí a gente, desde que Cigarrinha entrou, a gente está trabalhando aí com uma tese de doutorado, daqui a uns dias os dados vão estar publicados, que a gente está fazendo análise molecular, conseguiu também amostras de diferentes locais do país. E aí mostra que nós temos uns haplótipos diferentes, umas linhagens, não estamos falando de espécies diferentes, é a mesma Daubulus maides, mas a população que nós encontramos do Paraná para baixo, inclusive a gente conseguiu um ponto no Paraguai, ela é muito similar, né, são as linhagens com a presença na Argentina. Quando nós pegamos do Paraná para cima, o parentesco é muito mais próximo do centro de origem mexicano. O que eu quero dizer com isso? O que a gente imaginava lá atrás, que vinha a população lá do Mato Grosso, né, do milho safrinha, descarregava para o nosso milho safra aqui, não é todo verdade. Tá? Então nós temos uma população que com o passar dos anos ela se adaptou. E o que eu quero dizer com isso, a gente brinca que a nossa gauchona aqui não vai ser com umas temperaturas, 2, 3 geadas, que vai resolver o problema. Né? Então ela está adaptada nesse sistema. Né? Então, por consequência, sim, a gente vai, infelizmente, ter que conviver. Mas eu entendo que com a evolução também dos manejos, né, do entendimento da praga, né, da tentativa de reduzir aí a questão dessa ponte verde, a gente traga para uma situação de problema, como a gente discute Spodoptera, como a gente discute perceveja e milho. Exatamente. E para falar assim, talvez até para a gente já se encaminhando assim, quais são as principais lições talvez de manejo, né, que a gente aprendeu nesses anos, né, e as decisões importantes e relevantes que os produtores devem tomar ou que não devem abrir mão. A gente comentou muito aqui sobre a questão da escolha do híbrido, né, do produto a ser aplicado, ser muito bem conversado isso com o departamento técnico, né. Hoje tem um modelo matemático aí rodando na Smartcope que apresenta a previsibilidade, né, da praga, que os produtores também podem acompanhar, mas talvez a gente poderia reforçar esses pontos, assim, temos momentos de aplicação, né? Acho que dá para fazer esse contexto também. Eu acho que o produtor tem que ficar muito atento, né, no momento que ele vai fazer a implantação da cultura, acompanhar para ver como está a situação da cigarrinha já antes do plantio, ali próximo do plantio, e ele cuidar muito os times de aplicação, né? Eu acho que o momento ali, o time de aplicação é muito chave para fazer esse manejo. E aí isso vai ajudar muito o produto também a fazer esse controle da cigarrinha, né? Então eu acho que mais ou menos por aí ele já consegue ter uma boa ação já na cultura, né? E também o monitoramento constante, né? Eu costumo sempre dizer, quando a gente fala, né, o produtor tem que estar quase todo dia na lavoura, né? Ele tem que estar acompanhando, porque hoje é muito dinâmico, tem muitas ações que acontecem, então não pode fazer um plantio e vou só tal dia lá olhar. Não, sim, acompanhar, ver, fez uma aplicação, continua, tem que repetir, né? Então acho que tem que ter esses momentos aí, e o olho do produtor lá é muito importante, né? E aí sempre junto com uma assistência, né, com uma consultoria para ajudar a posicionar ele. Acho que isso é um ponto chave da cultura. Eu acho que eu queria ressaltar isso aí que o Tassiano finalizou aí falando, que o produtor confie no seu técnico, no seu assistente técnico, né? Que as cooperativas junto com a RTC tem toda uma pesquisa em cima baseada em híbridos suscetíveis, tem uma pesquisa aí em produtos também. Então, no momento do planejamento da cultura do milho, faça esse planejamento junto com o seu técnico, né? Isso. Questão do monitoramento também, na dúvida, sempre consulte, né, o assistente técnico, né, que é a assistência técnica da cooperativa tem para ajudar o produtor a tomar as decisões corretas, né? Então a gente está baseado em cima de estudos, em cima de informações concretas, não é achismo, né, que o técnico vai sair recomendando. Então que o produtor confie no seu assistente técnico para ele obter bons resultados, bons controles e boas produtividades também, né? Porque, como foi comentado antes, a questão do tombamento, a última safra, até a última semana de colher, o produtor dizia, não, meu milho tá bom, tá bonito, tal. Uma semana antes deu um vento com chuva, derrubou tudo, e aí teve dificuldade para colher, e aí você foi, né? Ou também outros milhos que não caíram, quando colocou a máquina, a expectativa era uma, na hora de colher foi outra, né? Isso. Então esse aqui é importante estar junto, importante fazer esse planejamento com o técnico antes do plantio, né? Desde o início, a escolha do híbrido,
cultivar, adubação, manejo, inseticida e assim por diante, né? Eu resumiria, né, no sentido assim, que não existe uma solução única ou milagrosa, né? Então, o conceito, o cigarrinha, ela nos fez rever muitos conceitos de pragas, de inseto, né? O manejo integrado, né? Integrar táticas de manejo, né? Porque muitas vezes a gente, pela facilidade, né, acaba usando uma ou outra tática e resolvia. Agora, quando a gente traz cigarrinha do milho, a mensagem é muito mais ampla, né? Então aqui a gente veio discutindo vários pontos, né? Mas desde da preparação da área, em tentar a redução desta ponte verde, né? Da compreensão da tolerância genética, né? Para entender o quanto que eu vou precisar me preparar em relação ao operacional, aplicação, se eu vou conseguir atender o mínimo possível de intervalo, né? A necessidade, somado aos fatores que a gente não domina, né? A tentativa, né, que a gente vem trabalhando, né, combina com o vizinho na tua micro-região, né, porque é muito claro esse efeito concentração da praga, né, então, e aí as cartelas de monitoramento trazem esse termômetro antes de você cultivar o milho para mostrar que ela já está no ambiente, aguardando a emergência do milho. Então por isso que normalmente, né, a gente vem visualizando nos últimos anos, as primeiras áreas de milho são as mais afetadas, né? Não estou dizendo aqui que isso é uma regra, porque depende muito do nosso efeito de inverno, mas tende a esse ano, pelo prognóstico, talvez acontecer a mesma coisa, né? Então veja que são fatores da simples integração de combinar e fazer uma tentativa de um manejo regional vai surtir mais efeito, né? Entender que eu tenho outras pragas também, acho que isso é importante, porque a gente viu muitos produtores aplicando bons ou excelentes produtos para cigarrinha, mas que não tem efeito nenhum para percevejo lá no palito ou na primeira folhinha aberta, e aí você está obviamente sendo efetivo para cigarrinha, mas aí perdendo mais para percevejo naquele time, né? Então veja que é importante, né, ter essa percepção de produto, mas também os alvos. Spodoptera trago para discussão, porque hoje nós também estamos começando a ter uma crescente da presença dela, as biotecnologias também infelizmente falhando. Então em algum momento ter um olhar para a escolha do produto que tem efeito mais de amplo espectro, porque pensando também no custo, na rentabilidade da cultura e do investimento do produtor, né? Entender que eu preciso proteger até 8, 10 folhas. E existe muito um questionamento, Evandro, que vem para nós: mas vamos aplicar mais até pré-pendoamento, pendoamento, surte efeito? Eu digo assim, bem sincero, até surte, mas tu fez o dever de casa lá atrás, né? Porque também não e aí é todo esse operacional nessa fase inicial, né? Está sendo que você trouxe, que muitas vezes lá na frente ele quer aplicar mais, porque daí dá uma aliviada no operacional dele. Mas nessa fase inicial ele tem muitas outras atividades, né? E aí às vezes ele negligencia. E aí quando ele começa a assustar, ele começa a fazer várias aplicações. Só que lembre que é uma doença fisiológica, uma doença que demora, quando eu falo em bactérias, 1 mês ou mais para aparecer sintoma. E aí a bactéria já está lá dentro. O dano já está feito. Já está feito, né? Ele só não externou. Só vai expressar lá na frente. Exato. Então veja que é todo esse ponto, né? A gente vem entendendo aí também a importância de trazer ferramentas biológicas, tá? Que querendo ou não, o manejo biológico, seja com fungo, bactérias, ele ganhou uma maior adoção pelo nosso agricultor, até para nós, um quebra de paradigma em algumas pragas, mas muito pela sensibilização e a necessidade, vendo que não é uma questão de competição com o químico, mas uma sinergia, porque o químico isolado não está me entregando o suficiente para uma praga com tamanha voracidade, né? Então, tudo isso na integração de manejo, né, para a gente ser mais assertivo. E obviamente, é como você falou, Evandro, o agricultor precisa estar bem assistido e acreditar em nós, acreditar no departamento técnico, que é quem está lá durante todo o dia, na alegria e na tristeza, né, no sentido da confiança, porque sim, a gente tentou podar muita moita dos oportunistas, mas eles estão ali, né? Então assim, aquela coisa milagrosa, né, obviamente está querendo só levar a renda, né, o parte aí do investimento do nosso agricultor, do nosso associado.
Perfeito. Acho que reforçar, né, Glauber, toda essa informação que as áreas técnicas cooperativas têm, elas estão baseadas em pesquisa, em experimentação, né, com dados muito robustos, né, e isso serve de embasamento para essas áreas posicionarem os manejos mais assertivos, os melhores para os produtores. Então, é dessa fonte desse trabalho em rede que as cooperativas extraem informação. Então, com certeza, um trabalho bacana e que, no caso da cigarrinha, foi um grande case, né, Glauber? Um grande case que mostrou que a intercooperação ela é capaz, de fato, de grandes feitos, né? E numa safra a gente já conseguiu ter uma informação muito relevante. Então, se evitou, com certeza, muitos prejuízos lá na mão do produtor. Então, o grande valor está entregue lá no produtor, né? Exato. Importante isso aí, Gilmar. A resposta que a gente deu ao combate à cigarrinha foi muito rápida, né? Em 2, 3 anos a gente já tinha aí um manejo praticamente meio que definido para controlar ela, né? Se fosse, talvez depender não da RTC, de outras empresas, sim. Talvez demoraria mais tempo para gente sozinho, né? Com um experimento. Exato, aqui, talvez demoraria aí quantos anos para a gente ter uma assertividade no controle da praga, né? Quantas opiniões teriam até lá, né? Exato. Porque cada departamento fazendo o seu modo de manejo, né? Assim, pelo menos, se teve uma base e a gente conseguiu ser mais assertivo. Quanto desencontro de informação, da celeridade, né? O produtor recebendo informações de diversas empresas, de diversos locais e desencontro de informações assim, não, sim, acho que está um caminho bem certo e acho que serve de exemplo para futuras pragas que provavelmente virão, né? Tu vai ter dificuldades, doenças, então acho que a RTC que fique cada ano mais forte, né? E reforçando que tudo isso é pela intercooperação e está disponível ao nosso agricultor. Exato. Então, assim, a gente convida o agricultor, acessa lá o SmartCoop, que vai estar os boletins da questão dos híbridos, vai estar nossos webinars, né? Se quiser buscar lá, 18 de junho de 21, está lá o nosso webinar com os primeiros resultados, que por nossa felicidade pouco mudou. Né? Então, o que está lá em relação, a gente trouxe de eficiência de controle e produtividade, que é o que no final paga a conta, né? Para o produtor dizer, mas tu trouxe, não vou entender o controle, o hábito, o número de insetos. Olha a produtividade dos tratamentos, e é uma fotografia muito similar, e realmente evitou, né, Evandro, essa questão de desencontro, ou cada um isoladamente tentando fazer sua ação, o quanto tempo iria demorar, né? Então essa intercooperação, né, nos trouxe celeridade e maior assertividade, que no final do dia é o que a gente precisa, né? E obviamente não é só o setor de entomologia, mas toda a rede técnica está focada nesse aspecto, né, em relação a dar celeridade e ter um olhar para tentar antecipar os problemas, né? Que é o que a gente está fazendo de pulgão, né? De novo, né? Mas assim, estamos atentos porque realmente é um ser biológico e os insetos vão se adaptando, né? O sistema vai favorecendo uma ou outra praga e a gente precisa estar sempre à frente para municiar nossos departamentos técnicos, né? Para maior assertividade. Excelente. Então, para a gente fechar aqui, eu queria muito agradecer Tassiano, Evandro, Glauber, a Jana também, que está sempre junto com a gente aqui, né? Por mais esse momento muito rico. Eu sempre digo que a gente aprende muito nessas discussões, né? E com certeza é uma contribuição a mais de levar essa informação tanto para a sociedade como um todo, para as cooperativas e também para os produtores. Então, agradecer a parceria, que é sempre muito forte da parte de vocês e que nos retroalimenta, né, Glauber, aqui para que a gente consiga fazer a pesquisa, né? E é muito gratificante ver assim essa pesquisa ser utilizada lá na ponta pelo produtor, que é onde a gente quer entregar valor, né? O nosso valor tem que estar lá na ponta. Então, assim, para deixar aqui a minha mensagem final, e Tassiano e Evandro também fiquem à vontade para deixar a mensagem final de vocês, depois o Glauber fecha. Eu também só tenho a agradecer, né, Gilmar, a oportunidade de a gente poder conversar e aprender mais um pouco aqui, né? E eu acho que esse é o fundamento, né, Gilmar, a gente entregar lá para o produtor, né, resultado, e que ele possa entender também, né, todo esse suporte que o sistema cooperativo tem, né, e ainda mais agora integrado, né, em rede, né, que é a RTC, né, todas as cooperativas vão trabalhar trabalhos divulgando, né, e bem assessorado por um sistema de pesquisa aqui da CGL que está muito forte, né, que nos traz muitos resultados. E uma prova disso foi o resultado agora para a cigarrinha, né, que a gente conseguiu então ter resultados quase imediatos, né, em pouco tempo a gente já conseguiu soluções para fazer frente ao campo lá, o problema que se tem, né. Então acho que esse é um recado fundamental, que o produtor confie no sistema, né, confie no seu departamento técnico lá, que isso vai ajudar ele a colher os frutos, né.
e o produtor possa se organizar cada vez melhor, né, e ter um parceiro confiável do lado, né, que vai trazer uma informação mais assertiva, que vai trazer um posicionamento mais correto lá para ele. Acho que essa é a mensagem mesmo, Gilmar. E mais uma vez, obrigado por poder participar junto com vocês aqui. Também gostaria de agradecer, acho que o Gilmar e o Tassiano foram muito felizes aí na finalização aí, né. Eu acho que a pesquisa, né, se você fizer ela e ficar engavetada, não serve para nada, né. Você tem que ter a pesquisa, tem que chegar lá na ponta, né, para quem realmente precisa dessas informações para usar, para ter o resultado final que a gente quer que o produtor seja cada vez mais forte, né? Isso que a gente procura, a gente passa sempre a melhor recomendação pensando ele ter rentabilidade, ele ter rendimento, né, no final do ano da sua propriedade. Então acho que isso é a importância da pesquisa da RTC, das cooperativas, né? É diferente de algumas pesquisas que ficam arquivadas, tem trabalhos muito bons, porém não chega na ponta, né? Então acho que esse é o grande vantagem, o grande benefício da RTC aí, de todas as cooperativas de estar trabalhando em conjunto, né? Então, novamente, muito obrigado pela oportunidade de estar participando. Acho que a gente aprende bastante nessas conversas, né? Bastante coisa a gente já sabe, mas a gente vai conversando, vai relembrando e vendo outra visão, e agradecer a oportunidade. Eu acho que quem tem a agradecer somos nós como o setor de entomologia, né, também externar todo o agradecimento do apoio, né, das cooperativas em prol a essa geração mais rápida, né, das informações, né? Então sempre as cooperativas com as suas áreas experimentais de portas abertas para a gente ir lá em conjunto e validar, gerar informação, né? Pegar resultados de diferentes ambientes também, isso é de suma importância, né? Porque senão eu posso ter um trabalho, né, que traz uma fotografia da unidade de pesquisa aqui de Cruz Alta, mas aqui é uma região mais fria, na região mais quente nós temos um comportamento diferente, então isso a gente consegue validar, né? Então em cima disso, né, a gente traz, né, essa informação, e a nossa felicidade é que essa informação em rede ela é capitaneada junto ao agricultor e realmente gera valor. No final do dia ela precisa ser utilizada para retroalimentar o sistema, né? Então fica aqui o nosso muito obrigado e contem conosco aí para os desafios futuros. Jana, antes de tu fechar, a gente falou muito do Smart Coop aqui, onde está todos os webinars, os boletins também. Então a gente reforça os produtores também que ainda não utilizam a plataforma para que procurem a sua cooperativa, procure a Cotriel, procure a Cotrirosa, procure as outras cooperativas lá para passar a utilizar, porque não é só isso que tem lá dentro, né? O Smart Coop hoje entrega a gestão completa da propriedade, de todos os manejos, né? Agora tem a gestão de custos e agora temos uma nova colega dentro do Smart Coop também, que é a Ana, né? Que é a inteligência artificial agora dentro do Smart Coop também, que os produtores vão poder passar a utilizar aí daqui para frente como mais uma ferramenta. Então, mostra a vanguarda das cooperativas na adoção e implementação de tecnologia também. Então, acho que é uma mensagem que eu gostaria de reforçar aqui também, que com certeza é uma outra ferramenta junto com a RTC que as cooperativas entregam aí para os produtores, né? Sem dúvida. Muito bem, você ouviu então os pesquisadores da RTC e da CCGL, doutores Glauber Stirmer e Gilmar Coraça, o coordenador técnico da Cotrirosa, o Tassiano Reginato, o Evandro Chimaltz, que é supervisor técnico comercial da Cotriel. E se quiser, ficou com alguma dúvida, quer ouvir de novo, o episódio fica salvo no nosso canal no Spotify, no podcast RTC, também no YouTube, estamos também no Instagram, no Facebook. Também depois teremos um resumo no site em rtc.coop.br. Falamos aqui sobre o resultado das pesquisas disponíveis na Smart Coop, então você pode acessar lá, acessar esses boletins, ter todas essas informações. Acessou a plataforma, ficou em dúvida em como encontrar? Pode perguntar para a Ana agora, né, que está lá trabalhando 24 horas e disponível para levar essa informação. Em breve voltamos com mais conteúdo, mais um episódio do podcast RTC. Até mais!